Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística, canal do estudo bíblico. E nesse momento nós estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João. Então, você é meu convidado, é minha convidada para estudar hoje o capítulo 12 do livro de João. Então, vamos iniciar, né, com a nossa oração, convidando o Senhor a fazer parte deste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, desde já, Senhor, eu entrego a Ti, Pai, este estudo bíblico. Eu honro a Ti, Senhor, te glorificamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida, por mais esse dia de estudo, Senhor. Seja conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo venha nos trazer a clareza, venha nos trazer o discernimento, Senhor, acerca da Tua palavra. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos venham se abrir neste momento, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra. Abençoa cada casa, cada lar que se abriu, Senhor, no dia de hoje, para ouvir a tua palavra e para aprender um pouquinho mais de ti, Senhor. Desde já somos gratos e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, vamos lá, né? Nosso estudo bíblico. Estamos hoje no capítulo 12 e aqui nós vamos ver, né, a entrada de Jesus na cidade, montado num jumentinho. E vimos também, né, terminamos o capítulo 11 naquele diálogo, né, onde Maria havia quebrado o perfume aos pés de Jesus, né? E a gente vê ali Judas com um posicionamento, né, que ele queria que deixasse ali para os pobres, e, enfim, vamos ver a continuação, né, dessa história, dessa conversa aqui no capítulo 12. Então, desde já, eu convido a você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, assim todas as vezes que estivermos ao vivo ou tiver vídeo novo no canal, você receberá a notificação. Deixe também o seu like para fortalecer o canal. Assim eu vou entender que você está gostando do conteúdo e também compartilhe essa palavra com outras pessoas para que mais pessoas venham a aprender acerca do Evangelho. Então, sem mais, eu te convido então agora, neste momento, para iniciar aqui o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era dos que estavam à mesa com ele. Então, lá no capítulo 11, também nós vimos, né, que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, tá? Que não é Maria, mãe de Jesus, só para esclarecer. Então, são as irmãs de Lázaro, e elas mandaram no capítulo anterior chamar Jesus, né? Porque Lázaro estava muito doente, então Jesus, no tempo dele, seguindo as ordens de Deus, né? No tempo determinado que era para ele, ele foi. Lázaro já estava com 4 dias, né, de morto. Então Jesus ressuscita Lázaro. E aqui nós vemos a continuidade, né? Então, aqui depois eles fizeram uma ceia. Já se aproximava a época da Páscoa. E Marta, como sempre, né, tem as mãos para servir. Nós vemos Marta servindo, Marta sempre ali pronta, disposta a servir na obra do Senhor, né? Sempre pronta para servir a Jesus. Versículo 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento e nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse:
Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então, eu vou só voltar aqui, eu li até o versículo 8. Vamos comentar aqui então um pouquinho. Novamente voltando, a gente vê Jesus novamente no cenário de Betânia. Jesus novamente aqui em Betânia. Vemos aqui novamente as três figuras que eu comentei bastante no capítulo anterior, que é Marta, Maria e Lázaro, né? Aqui nós vemos Marta servindo, Marta com as mãos dispostas a servir. Vemos Maria em prostração, prostrada aos pés do Senhor, em posição de adoração. E vemos Lázaro à mesa, né? Lázaro, ó, no versículo 2, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. É aquele que representa o relacionamento, aquele coração que está disposto a receber, então, ali o amor de Jesus. Então, aqui o que nós vemos, né? A questão de Maria. Quando eu e você compra um perfume que é muito caro, geralmente o que é que a gente faz? A gente sai espirrando de qualquer jeito, a gente usa muito. Não, a gente geralmente coloca uma gotinha, né, nos dedos, passa ali no pulso, no pescoço, um pouquinho na roupa, mas a gente sempre poupa, porque aquele perfume é caro. Então a gente está sempre poupando. 300 denários naquela época era muito dinheiro. Era dinheiro basicamente de um ano de trabalho. E assim, Judas olhou aquilo e pensou: um ano de trabalho para se acabar assim num instante, né? Ela não colocou um pouquinho no pé de Jesus. Ela quebrou, ela derramou tudo isso aos pés de Jesus. Esse feito é como se Maria dissesse assim: esse perfume eu não vou usar de outra forma. Esse perfume, ele é para Jesus. E ela em adoração ali a Jesus, que é algo muito poderoso, ela não mede esforço, ela não fez conta daquilo. Ela simplesmente quebrou aquele perfume, aquele unguento nos pés de Jesus, aquele perfume caríssimo. E Judas ficou chocado com aquilo. Como assim? Ela pegou esse perfume tão caro e derramou tudo aqui nos pés dele. Esse Judas, que aqui é citado, né? A gente já viu aqui na escritura, é aquele que havia de traí-lo, como diz aqui no versículo 4, é o traidor. Então, na mente dele, na mente de Judas, a mentalidade dele é que isso era o quê? Um desperdício. Um ano de trabalho, 300 denários, algo muito caro e valioso, sendo desperdiçado ali na frente dele. Então, ele queria aquilo para si. Por isso que fala, quando ele fala aqui dos pobres, por que não vendeu e não deu dinheiro para os pobres? É porque aqui o coração de Judas, ele não era inclinado de fato a fazer o bem aos pobres. O coração dele de fato era para ganhar o dinheiro para si. E nos dias de hoje, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas com coração assim como o de Judas, inclinado apenas para o dinheiro, para o seu proveito próprio. As pessoas, muitas vezes, não pensam no próximo, elas vão pensar em si mesmo. Ah, eu vou entrar nesse cargo, eu vou entrar na política, eu vou entrar aqui nesse trabalho, mas eu não estou pensando em como eu vou servir ali
de fato, com amor, com carinho, vou colocar o meu coração naquilo. Não. Eu vou servir só pelo dinheiro, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer reclamando. Isso é o coração de Judas, porque não tem o coração grato por aquilo que faz. Na verdade, ele está pensando no seu próprio interesse. Então, quando Judas fala assim, poderia ter vendido e dar aos pobres, ele não estava de verdade pensando nos pobres. Ele estava pensando, bom, podia vender, colocava isso aqui na bolsa que eu cuido, daqui eu tiro mais da metade e dou um pouquinho para os pobres só para dizer que deu. Quantas pessoas hoje em condições assim elevadas, em determinados cargos, sejam ele público ou político, ou enfim, qualquer esfera, que muitas vezes tem essa mentalidade de Judas. Eu vou entrar, eu vou tirar aqui para mim e depois eu dou uma coisinha ou outra ali para os pobres. Só para dizer que eu dei. Infelizmente, tem, né? Infelizmente a gente sabe. Então, a lógica aqui do desperdício na cabeça de Judas, ele é fruto de uma religiosidade. De uma religiosidade. Então, ele tenta fazer as coisas para receber. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu vou receber. Poxa, vamos dar isso aqui para os pobres. Por quê? Porque eu vou tirar um pouco para mim. Então, é como se Judas falasse assim: você deu mais do que o necessário. Podia ter botado só umas gotinhas ali nos pés dele e ter dado para mim que eu dava conta do resto. E a gente vê a posição de Maria em adoração, prostrada ali ao pé de Jesus, é como se ela falasse: olha, eu não quero saber não, eu vou quebrar isso aqui. Ela se lança aos pés dele. É como se ela dissesse: isso aqui eu guardei para este momento, foi para o meu Senhor, foi para essa hora, não vai ser usado por outra pessoa. Não vai, outro corpo não vai conhecer esse cheiro. Um único corpo que vai receber isso aqui que eu guardei é fruto de suor, é fruto de algo que eu guardei muito tempo, foi para esse momento, é para o meu Senhor, é para Jesus. Então, não bastou só ela está em posição de adoração, mas ela rendeu tudo aquilo que ela tinha e de melhor, não foi qualquer coisa e não foi de qualquer jeito, mas aquilo que ela tinha de melhor, ela rendeu aos pés de Cristo. Quando a gente, trazendo para o dia de hoje, está apaixonado, é um início de um relacionamento, você não vai no dia dos namorados ou no aniversário daquela pessoa, você não vai numa loja e fala assim: o que é que tem aí de mais barato para eu dar para aquela pessoa? Não, você está tão apaixonado, está tão encantado com aquela pessoa que você quer dar o quê? Quer dar o melhor. E é isso que Maria faz com Jesus. É isso que Maria faz ali com o seu Senhor. Ela se prostra em adoração aos seus pés e ela dá para ele ali o melhor. Então é por isso que ela quebra esse perfume. Ela dá o melhor presente para Cristo ali naquele momento. Poxa, Cristo acabou de ressuscitar o seu irmão. Qual é o preço que vale uma vida? Qual é o preço que vale um milagre? É claro que ela não estava comprando, mas ela estava adorando. Ela estava sendo grata a Cristo por tudo que Cristo fez na vida dela, na vida do irmão. Jesus não fez isso, foi para receber ali um perfume. Ele fez isso para glorificar a Deus, mas ela ali, com o coração grato, em adoração, ela rendeu a adoração e entregou a Cristo aquilo que ela tinha de melhor. Então aqui a gente vê Jesus rebatendo aqui Judas. Disse Jesus: deixai, é para o dia da minha sepultura, ela está me preparando. Ei, eu vou morrer, está chegando o dia. Vocês ainda não entenderam? Ela está me preparando, ela está me dando o melhor, porque nem sempre eu vou estar aqui, não. Os pobres, vocês sempre vão ter, vocês sempre vão poder ajudar, mas eu não vou estar sempre aqui com vocês. Então, aproveita a minha presença agora. Faz o que você tem que fazer por mim, é agora, é hoje, não é depois. Não é depois. Eu não estarei aqui o tempo inteiro. Então, essa questão de amor aos pobres, aqui no caso de Judas, é uma demagogia.
Porque se esse amor aos pobres não se derivar de um amor por Cristo, é demagogia. Se você não ama nem a Cristo, como é que você ama o próximo? Como é que você vai amar o pobre? Se às vezes nem você se ama, como é que você vai amar o outro? Então, era isso que Jesus deixa claro aqui ao rebater Judas. Então, Maria, ela encontra o momento correto aqui de fazer essa ação. Tem uma outra Maria, que é Maria Madalena, que ela guarda ali também um perfume, ela vai preparar o corpo de Jesus, depois que Jesus morreu, e ela vai lá, e quando ela chega lá, chegou atrasada, Jesus já tinha ressuscitado. E o anjo fala, mulher, quem procuras? Teu Senhor ressuscitou. Então, essa Maria aqui, ela chegou na hora certa, ela fez no tempo certo. A outra Maria, que foi Maria Madalena, chegou atrasada. Quando ela chegou ali para passar, para preparar ali o corpo de Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, não deu tempo. Mas essa aqui, ela não esperou. Ela fez ali no momento certo. O momento certo era hoje, ela já estava ali na presença dele. Ela ia esperar o quê? Se a gente nem tem a certeza do amanhã. Então, gente, nós não podemos perder tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Nós temos que render adoração a Jesus é agora. Não é depois que ele voltar. É agora. É hoje. Versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Então, vamos lá. Jesus, ele entra ali e ele já chama ali, então, a profecia, né? Tem o canto, Hosana, bendito o rei de Israel, o que vem em nome do Senhor. Hosana, a tradução para Hosana é salva-nos. Quando nós falamos Hosana nas alturas, salva-nos, ó Deus das alturas. Então, Hosana é salva-nos, é o clamor de uma nação, também representado lá em Salmo 118, no versículo 26. Eu vou abrir aqui para fazer a leitura para vocês. Salmo 118, versículo 26, que diz assim: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então, aqui, só nessa entrada, ele já traz aqui esse salmo. Quando os homens falam, né? Bendito o que vem em nome do Senhor, que a gente lê aqui, ó, no versículo 14, né? Como está escrito. Então, eu estou mostrando aqui para vocês onde está escrito, né? Então, isso está escrito lá em Salmo 118, no versículo 26. E esse canto do Hosana também é um grito de salva-nos. Tá lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que fala sobre a profecia, né, do jumento, que entraria montado num jumento. Eu vou ler aqui para vocês também, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim:
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então aqui, só nessa entrada, vem duas profecias aqui, né, junto com essa entrada de Jesus. Então foi esse salmo e também o fato dele estar montado ali num jumento, né, que está lá em Zacarias. Então, para esse povo, o que era uma esperança virou realidade. O Cristo, o Messias revelado, estava ali. Ainda tinha muitos que estavam, talvez, na dúvida: será que é ele mesmo? Né? Então Jesus está passando, montada ali no seu jumentinho, cumprindo então a profecia lá de Zacarias, do capítulo 9, versículo 9. E ao entrar no jumentinho, era ali um sinal de humildade, mas também um sinal de realeza. Lembrando que quando Salomão, ele é ungido rei, e o povo grita, viva o rei, junto à ponte de Gion, ele estava também em um jumentinho, e é proclamado rei perante Israel. Quando Adonias, o seu irmão, ele queria tomar o trono, né? Então esse também é um sinal, esse é o verdadeiro rei que eles estavam esperando. Um outro estudo também que eu vi do pastor Rafael Pereira, uma coisa que eu achei muito interessante que ele fala é que por que Jesus não veio montado num cavalo? Jesus ele veio também no jumento. Primeiro que tinha essa questão, Jesus ele estava sempre cumprindo as profecias. Então já havia essa profecia lá em Zacarias, então Jesus ele veio cumprindo. Mas também porque um jumento e não um cavalo. Naquela época, o cavalo ele era um animal usado para as guerras, para as batalhas. Então, quando a tropa ela ia para uma guerra, ela ia para uma batalha, eles iam em quê? Montados em cavalos. Então, quando chegava alguém montado em um cavalo, era um sinal ali de que aquela pessoa ia para a guerra. E quando vinha alguém voltando da guerra ou ia levar uma mensagem ali para aquele rei, para aquele povo, eles vinham em um jumentinho. Por que se vinha um jumentinho? Em sinal de paz. Porque o jumento não corre muito e também era um animal usado para aqueles mensageiros, aqueles que iam levar as mensagens. Então ainda tinha essa simbologia da paz, né? De ser um animal ali que representava a paz. O cavalo já era um animal de guerra, pela velocidade, né, pelo porte. Então, geralmente, quando eles iam para a guerra, quando eles iam sair de uma cidade para outra e eles iam guerrear, eles iam em cavalos. Mas aquelas pessoas que vinham trazendo as notícias, ou as mensagens de paz, ou um pedido de trégua, era montado, então, em um jumentinho. E aqui, no versículo 10, a gente vê que os principais sacerdotes, esses homens que eram conhecedores da lei, eles procuram matar Lázaro também. Por quê? Porque Lázaro é um testemunha ambulante. Por onde ele chega, as pessoas creem em Jesus. Porque Lázaro fala, olha, eu estive morto 4 dias e ele me ressuscitou. E eu tô aqui, tô contando o que eu vivi. O testemunho, gente, é algo poderoso. Você contar para alguém aquilo que Jesus fez na sua vida é algo muito poderoso. É por isso que muitas vezes eu falo, deixa aqui nos comentários, escreva aqui o que Deus fez na sua vida, através da palavra, se teve algum milagre, alguma coisa, porque através do seu testemunho você edifica a vida de outras pessoas. Então, Lázaro aqui, ele era um testemunho ambulante. E os caras aqui, os sacerdotes, eles ficaram com raiva. Porque onde ele passava, ele dava os testemunhos dele. Onde ele chegava, as pessoas criam em Jesus. E os sacerdotes não estavam, infelizmente, abertos para descobrir quem de fato era Cristo. Eles estavam cegos pela sua vaidade, pela sua posição.
o medo de perder ali o seu cargo, a sua posição. Então, deixou eles totalmente cegos, ao ponto de não enxergar Deus bem na frente deles. Entende uma coisa? Quando a gente tem amizade com Cristo, basicamente a gente tem inimizade com o mundo. Tem um preço em ser amigo de Jesus. E Lázaro tinha feito o que para esses homens querer matar ele? Nada. Mas por que eles tinham raiva, tinham ódio? Porque eles eram amigos de Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas têm raiva de quem vai para a igreja, de quem lê o evangelho, de quem busca a Deus, justamente porque está buscando a amizade com Jesus, intimidade com Jesus. Então, automaticamente, essas pessoas deixam de gostar da gente. Isso no nosso próprio ciclo de amigos. Aí lá vai, ó lá, agora só quer saber de estar com a Bíblia, só quer saber, agora pronto, virou besta. Aí te abandona. Não quer. Por quê? Porque o brilho de Jesus já está na sua vida. Então, as pessoas, algumas, elas nem querem e nem querem que você também ande com Jesus. Então, elas vão tramar, elas vão te excluir. Lázaro aqui não fez nada para os sacerdotes. Nada. A única coisa que ele fez foi ressuscitar. Foi ser trazido da vida, da morte para a vida. E isso irritou profundamente esses sacerdotes. Então, muitas vezes a gente é criticado, a gente é apontado. Ah, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Sim, nós somos livres em Cristo. Livre. A gente pode fazer o que quiser e a gente sabe o que é bom e o que não é para a nossa vida. Por quê? Procuramos seguir, então, a partir do momento que eu começo a conhecer o Evangelho, eu começo a caminhar onde? Na luz. E a luz vai iluminando, então eu consigo ter uma clareza melhor do que é para mim e o que não é. E isso muitas vezes as pessoas que estão cegas, assim como esses fariseus, elas não conseguem entender. Versículo 16: os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele. E isto lhe fizeram. A multidão, pois que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Então, vou dar uma pausa aqui do versículo 20. Então, a gente vê aqui que por que Jesus demorou, né? Por que Jesus esperou? Por que Jesus não foi logo que Marta e Maria chamaram? Ele ficou e esperou o tempo determinado por Deus. Não é porque ele não amava Lázaro, pelo contrário. No capítulo anterior, a gente vê que Jesus até chora. Mas foi para quê? Para que justamente ele glorificasse a Deus. Para que toda essa multidão cresce em Deus. Porque se ele tivesse ido e tivesse curado Lázaro ali ainda em vida, tivesse só enfermo, seria só mais um milagre que passaria ali despercebido. Então, tudo tem um propósito. Então, até na morte de Lázaro, houve um propósito. Propósito de Deus ser glorificado. O propósito de mais pessoas serem alcançadas. Esse foi o propósito. E no início, as pessoas não entenderam. E agora foi que elas começaram, então, a entender. Por isso que a gente lê aqui no 16, olha, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram do que estava escrito. Então, quem era que testificava? Quem era que dava o testemunho? Era a multidão. Hoje, quem é que tem que dar o testemunho? Eu e você, acerca do que está escrito, acerca do que Deus fez na minha vida e na sua vida.
E os fariseus aqui, ó, estão aqui inconformados. E o que aproveitar? Eis que toda a gente vão atrás deles. E aí vamos ver aqui, versículo 21. Estes, pois, dirigiam-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Felipe foi dizê-lo a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E neste mundo, quem odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, vamos lá. A gente vê, né? André aparece aqui agora, a figura de Felipe e André. E mesmo não entendendo, muitas vezes a semente ela está sendo lançada. Que semente, né? A semente do evangelho, a semente da palavra. Eu estou aqui nesse vídeo lançando a vocês a semente. Vocês ouvem essa semente, lança essa semente para outras pessoas. Então a gente vê aqui André aparecendo em cena. Toda vez que André aparece aqui na Bíblia, ele aparece levando alguém a Cristo. A primeira vez que ele aparece é levando seu irmão Simão, né? Nós vemos que André, ele não é um desses apóstolos mais falados, né? Geralmente o pessoal se lembra mais de Pedro, se lembra mais de João. Ninguém ouve muito falar assim de André. Então, trazendo para hoje, né, o ministério de André não é o mais famoso, não é o mais bombado, ele não é aquele apóstolo que é o mais visto. Mas todas as vezes que aparece ele aqui, ele está fazendo o quê? Ele está levando alguém para Jesus. Foi ele que levou Pedro para Jesus. Então, lá em João, no capítulo 6, a gente vê também, naquela passagem, né, do menino com os pães. Então, ele leva aquele menininho com 5 pães e 2 peixes. Então, André é aquele que está sempre levando alguém ali até Jesus. Ele é sempre aquele que olha a situação, eu não posso fazer nada, mas vem cá, vamos aqui a Jesus. Olha que interessante. Então, André, ele tem essa capacidade de perceber ali os corações aflitos e ele tem também a capacidade de enxergar ali os talentos escondidos. E ele leva então para Jesus. Olha, esses 5 pão na sua mão só vai matar a sua fome. Você tem 5 pãozinhos e você tá com fome, cara, só dá para você. Na sua mão só dá para você. Mas na mão de Cristo vai matar a fome de 5.000 ou mais pessoas. Então, André percebe isso nas pessoas. Aqui mais à frente, aqui no versículo 20, que a gente leu agora, a gente vê que tem gregos, né, que desejavam ver Jesus. Eles desejavam conversar com Jesus. E aí, quem é que se procura? Não quer ir a Jesus? Foram a Felipe, Felipe levaram, né, até André. Olha só, o próprio Felipe foi procurar André. A gente vê aqui no versículo 22. Felipe foi dizê-lo a André. Então, André e Felipe disseram a Jesus. Mas primeiro, ó, Felipe não foi direto a Jesus. Felipe foi dizer a quem?
a André. E André é o caminho, ele é o canal que vai sempre levar esse povo a Jesus. Então ele é um divulgador por natureza. Ele não está preocupado em aparecer, se o ministério dele vai ser o maior, se vai ser o menor, se ele vai ser o apóstolo mais conhecido ou não. Cara, ele está fazendo a parte dele, levar pessoas para Jesus. Ele não tem o ministério ali mais famoso do mundo, mas o tempo inteiro ele não está preocupado com isso. O tempo inteiro ele se ocupa de levar pessoas para Jesus. É como se fosse um formador ali de heróis, né? Basicamente isso. Ele leva Pedro. Pedro hoje é o mais conhecido, mas quem levou Pedro para Jesus? Foi André. Tem um homem que é muito famoso, assim, famoso que eu digo muito conhecido, né? O nome dele é Billy Graham. Ele é uma das pessoas assim que mais propagam a palavra de Deus. O cara, ele é conhecidíssimo. Talvez você não conheça, mas se você pesquisar quem foi Billy Graham, teve um grande avivamento. Ele era uma pessoa assim que ele enchia estádios, muitas pessoas ouviam a palavra de Deus, muitas pessoas se convertiam a Jesus, mudavam ali o curso da sua vida. Mas ninguém procura saber. E quem foi que levou Billy Graham ali para Jesus? Quem foi aquele cara que foi lá e falou: Olha, Billy Graham, eu vou te falar aqui de Jesus, o Evangelho, como é. Ele veio, ele morreu por mim e por você. Ele veio trazer as boas novas. Olha, agora você tem acesso direto ao Pai. A gente não sabe quem foi essa pessoa. Conhece quem? Billy Graham, que ficou assim mundialmente conhecido por levar a palavra de Deus, por ser um grande homem de Deus. Mas teve uma pessoa por trás, que foi basicamente como André. Foi aquela pessoa que teve ali o feeling e foi lá e levou essa pessoa para Jesus. Teve alguém que foi lá e pregou para ele. Você vê como uma semente, basta uma semente para frutificar? Uma semente. Então, a gente vê, é por isso que eu e você precisamos ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Esses ministérios anônimos, eles fazem basicamente para agradar o Senhor. São pessoas que não estão nem aí se vão aparecer, se não vão. A gente tem que fazer para Jesus. É para Jesus. Tanto faz se a gente vai aparecer ou não. Tanto é que eu já até respondi aqui. Teve alguém que falou: por que você não aparece? Porque não sou eu que tenho que aparecer. É a palavra de Deus. É para Ele. Tanto faz você ver minha cara ou não. Mas eu dou prioridade que você fique olhando a palavra de Deus paradinha aqui na tela. Porque às vezes esse vídeo vai alcançar pessoas que talvez não tenham a Bíblia. Mas ela vai poder ler através daqui da letra, da palavra aqui na tela. Então, é para Jesus. E os gregos, eles estavam sedentos. É como eles eram gentios, eles praticavam o judaísmo. Eles não nasceram indo para a festa judaica, né? Eles foram levados ali por um coração faminto. E um coração faminto, quando encontra o pão vivo, que é Cristo, eles querem ali se alimentar. Então, eles encontraram com o pão que desceu do céu. Eles queriam ouvir a Cristo. E essa ligação, quem fez foi quem? Foi André. André que marca esse encontro. André é que é este canal de bênção, esta ligação com Jesus. Então, o que é glória para Jesus? Ao contrário do que o mundo fala a todo tempo, olha, você tem que aparecer, olha, você tem que ser famoso, olha, você tem que ter muitos views, muitos likes, olha, você tem a necessidade de aparecer. Hoje a gente escuta muito a frase, né? O pai tá on. Jesus aqui é como se ele falasse, e eu, pai, tô off. Eu não quero aparecer. Quem tem que aparecer é Deus.
Jesus, ele não vem para se aparecer, mas a todo tempo ele vem para revelar o Pai. E ele deixa isso muito claro. Eu vim para fazer a vontade do Pai. O Pai tá off. O Pai ficava sempre off. Ao contrário do mundo hoje que o Pai tá on, aqui Jesus ele sempre ficava off. Ele se retirava, ele ia orar sozinho, ele ia buscar a Deus, ele ia descansar. Essa glória de Jesus era para Deus. Ele fazia isso, ele ia orar, ele ia ter essa comunhão de Deus, que ele sabia que ele ia vencer a morte pelo lado de dentro. E aí ele fala que se o grão não morrer, não gera árvore. Ei, eu estou aqui com vocês. Aqui eu sou só um grão. Mas quando eu morrer, aí sim vocês vão ver o que é glória, o que é poder. A árvore que eu estou gerando vai brotar a partir da minha morte. É isso que eu chamo de glória. É bom a gente repensar sobre glória, sobre o que é sucesso. Porque aqui para Cristo, a glória é morrer para gerar, é sumir para algo aparecer, algo mais poderoso. Então, Jesus, ele apresenta a lógica do reino, porque para o reino, quem ama a sua vida perde. Quem odeia a sua vida, ganha. Tô dizendo, gente, que aqui vamos entender, tá bom? Vamos entender o contexto, que às vezes as pessoas não compreendem. Então, aqui, quando Jesus fala, uma semente, ela tem que morrer para germinar. A semente, ela tem que morrer. Se você plantar um carocinho de feijão, um carocinho de milho, aquela semente, ela tem que morrer. Ela vai se abrir, né? Aquela semente, ela vai se abrir, vai criar ali as raízes. E ali, dali, ela não vai ser mais uma semente. Morre uma semente e nasce uma árvore, uma planta, um broto. Então, daquela semente, vai se virar, então, uma árvore que vai produzir outras sementes. Então Jesus fala, olha, um grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Se o grão lá não morrer e não se abrir, ele vai ser só um grão ali enterrado. De que serventia vai ter um grão ali enterrado? Nenhuma. Não vai florescer, não vai frutificar, não vai. Então, o grão, ele tem que morrer, ele tem que se abrir para poder dar a vida. Então Jesus fala, ele deixa claro, olha, neste mundo, quem ama a sua vida vai perder. O que é perder a vida no mundo? Aqui Jesus não está falando, olha, eu quero que então morram logo para. Não é isso. Perder a vida para o mundo, perder a vida, é a gente não participar das coisas que o mundo oferece. Uma festa de carnaval, bebedeiras e felicidades que a gente vê, pratos que o mundo coloca, que são coisas passageiras. Traições, muitas pessoas lindas ali, mas que não te amam, não te valorizam. As pessoas hoje elas estão se usando como objeto, sabe? É como se fosse um pedaço de qualquer coisa que eu vou aqui, pego ali, pego o outro, largo ali. Mas nós, quem perder a sua vida, quem não quiser participar disso, você está perdendo ali o que o mundo está lhe oferecendo. Mas não se preocupe, não. Se preocupe não, que o mundo está te oferecendo é uma mentira. O que o mundo está te oferecendo é uma ilusão, é uma falsa alegria. No outro dia tem gente arrependido, tem gente que perde família, acontece tantas coisas. Depois as pessoas querem culpar Deus, mas cada qual tem a sua escolha. Jesus diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Se retenha de fazer determinadas coisas, vá no curso diferente. Converta-se a Cristo, siga a palavra dele, perca, entre aspas, aqui, a sua vida. Pare de seguir todo mundo, as modinhas de Instagram, disso e daquilo, que apresenta certas imoralidades, certas coisas da carne, uma banalidade, assim, do corpo, uma banalidade das pessoas tão grande. Então, isso é perder a vida, é você não participar desse tipo de coisa que o mundo oferece.
e se guardar, porque a vida eterna, ela tem muito mais a oferecer do que os prazeres passageiros do mundo. Então, no versículo 26, que é onde eu vou parar hoje, estudo, nós vamos aqui até o 26, para não se prolongar muito, vou fazer parte 1 e parte 2, então essa é a parte 1. Então, no versículo 26 aqui a gente vê, se alguém me serve, olha, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, é para a gente seguir a quem? É o que o mundo está oferecendo? Não. A gente vai achar que está ganhando e a gente está, na verdade, perdendo. Perdendo a nossa vida eterna, que aqui é passageiro. Aqui são poucos anos. Uns chegam a 90, outros chegam a 100, outros a 60. É ligeiro. É ligeiro que passa, tá passando cada dia mais rápido. Mas a eternidade não. O nome já diz, eternidade. Então, se você quer servir de fato a Jesus, siga-o. Resguarde-se de algumas coisas. Tudo posso. Somos livres, podemos fazer tudo e qualquer coisa. Não é ninguém que vai dizer o que eu vou ou não fazer. Sou eu que tenho que ter a livre consciência em Cristo do que é para mim fazer e o que não é para mim fazer. Conhecendo a palavra, não precisa uma pessoa chegar em mim e dizer, olha, você não pode fazer isso, porque não é pelo o que o outro diz, né? É pelo que o Espírito Santo me revela. É pelo que a palavra de Deus está dizendo. Se você me ama, se você me serve, siga-me. Eu não tenho essa conduta, então você vai ter que ter uma conduta parecida com a minha. Se você me ama, se você quer me servir, então vai ser conforme o meu padrão, não conforme o padrão que o mundo oferece, não conforme os homens hoje estão dizendo que é para ser. Não, tem que ser desse jeito, porque a vida é só uma mesmo, então vamos aqui fazer tudo agora, ninguém tá nem aí para nada, e não é isso que Jesus está dizendo. Siga-me. Você quer me servir? Siga-me. Aonde eu estiver, o meu servo também vai estar. E quem é que vai honrar a mim e a você por seguir e servir a Jesus? É Deus. O meu Pai o honrará. Então, para Deus nos honrar, nós temos que honrá-lo. Nós temos que servir a Jesus, nós temos que segui-lo. E segui-lo significa abrir mão. Não dá para ter amizade com o mundo. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Não dá para agradar a dois senhores. Então é isso que fica muito claro aqui, certo? Eu vou pular, vou passar aqui para as imagens que eu separei aqui, e o restante vai ficar para o estudo 2. Aqui, Maria ungindo, então, passando o perfume nos pés do Senhor Jesus, enxugando, então, com seus cabelos, prostrada em sinal de adoração. Aqui Jesus entrando então com o jumentinho, né, cumprindo então a profecia, e as pessoas ali com os ramos, né, glorificando a ele. E é isso. Então convido a você neste momento, em gratidão ao Senhor, vamos orar para finalizar. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Deus. Que seja, Pai, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, que determinaram-se, Senhor, no seu coração a estar aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai, para aprender mais de ti, Senhor. Que o Espírito Santo venha cada vez mais abrir os olhos, abrir o entendimento, para que essa palavra entre nos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos ser essas sementes, ó Pai, que vamos virar árvores e vamos florescer e frutificar a sua palavra, Senhor. Que venhamos ser as suas testemunhas, que venhamos edificar a vida de outras pessoas, assim como Lázaro fez. Onde chegava, Senhor, ele testemunhava de ti, Pai. Que eu e cada um, Senhor, que está aqui,
ouvindo esse estudo, que cada pessoa que está aqui, Senhor, possa ser como Lázaro, possa ser um testemunho da sua palavra, Senhor, possam chegar e alcançar outras vidas, que eles venham lançar sementes, Senhor, que sejam como árvores, árvores floridas, com muitas sementes, Senhor, sendo lançadas em outras vidas. E é por isso que eu oro. E desde já, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscrevam-se no canal, ative o sininho, deixe aí então o joinha para que a gente possa fortalecer o canal, para que eu possa entender que tá legal o joinha, é para eu entender que o estudo está sendo de fácil compreensão. Bom, compartilhe esse estudo com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho. Lembrando que temos vídeo todas as terças, às 20 horas, e às sextas. Essa sexta que passou, eu, por um motivo particular, eu não consegui entrar ao vivo, mas deixei aqui esse vídeo gravadinho para que vocês não percam e possamos dar continuidade ao nosso estudo. O estudo sempre ele fica gravado, então você pode compartilhar, você pode assistir, você pode acompanhar utilizando a sua Bíblia, fazendo aí as suas anotações, e você pode também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, até o final. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!